Enquanto eu gravo isso aqui, recentemente, há poucos dias, foi publicada uma opinião numa revista científica bem importante, que é a Science, de um grupo muito forte de preparo para pandemias, falando: devemos nos preparar para uma pandemia de H5N1 ou gripe aviária. Quero comentar essa publicação, falar sobre a gripe aviária e por que a gente tem que prestar atenção nos Estados Unidos agora e mudar nossa mentalidade sobre o que foi a Covid e o que pode ser uma pandemia de gripe aviária, que já adianto, não está acontecendo, a gente não tem registro, até aqui onde eu gravo o vídeo, de transmissão entre humanos dessa doença, que seria o sinal de algum começo de alguma coisa, mas tem muitos sinais de que isso pode se tornar um problema e é por isso que eu queria ter essa conversa com você. O que é a gripe aviária e por que a gente tem que prestar atenção nos Estados Unidos agora e o que pode estar em jogo aí? Gripe aviária é uma das formas de gripe. A gente tem a nossa gripe humana, que pelo visto entrou entre humanos em 1918, no que foi a gripe espanhola, que morreu muita gente por aí, mais do que a Covid em proporção. E tem outras versões do vírus da gripe humana que apareceram depois. Todas elas vieram ou de aves selvagens migratórias ou de animais domesticados intermediadores, ou de galinhas, patos ou de porcos intermediários que pegaram esse vírus dos animais selvagens e transmitiram isso para humanos. E toda vez que isso aconteceu, a gente teve casos muito sérios de gripe por aqui. A última dessas que aconteceu, que a gente tem um registro bem direto de como é que foi a gripe H1N1 de 2009, que foi uma gripe que pegou pedaços do vírus da gripe de aves selvagens, misturou com o vírus de H1N1 de porcos, em criação de porcos, e saltou para humanos. Então, um mínimo do que seria uma gripe nova circulando em humanos seria uma doença como foi o H1N1 de 2009. Ter uma gripe nova circulando, mesmo que ela tenha a mesma severidade da gripe sazonal que a gente conhece, que aparece todo ano, já é preocupante porque todo mundo vai ficar doente no intervalo de tempo muito curto, em alguns meses, e precisar de hospitalização, medicação e outras coisas. Então, só por isso já seria uma coisa preocupante. Mas isso é o mínimo que a gente pode esperar de um vírus da gripe novo. No máximo de potencial de estrago do que é um vírus desse, tá o vírus da gripe aviária, o H5N1. Que veio da seguinte situação. Ele é fruto total e completo da forma como a gente cria animais hoje em dia. O vírus da gripe original, ele circula em aves migratórias, e ele é um vírus que não causa muito problema nessas aves. Por quê? Porque ele é transmitido quando essas aves se encontram em pontos de migração, como por exemplo lagos, onde os bichos ficam na água, defecam, bebem aquela água depois, e é um vírus que é transmitido não só para o pulmão, mas também por via oral. E a ave tem que estar apta a voar para outros lugares, encontrar outras e transmitir aquilo. Então, uma doença que nas aves normalmente não é patogênica desse tipo. A ave fica meio doente, mas não muito, e ela voa e transmite o vírus. Quando esse vírus cai numa criação de galinhas, se você vê uma criação de galinhas moderna, você vai ver 10, 50, 100 mil aves dentro de um galpão, e aves que são geneticamente muito parecidas, são clones quase. Se o vírus infecta uma dessas aves, ele infecta todas. E quanto mais doente ele deixar a galinha, mais ele vai se espalhar e vai devastar essa criação de galinhas. Então, só pela criação de galinhas, e é parte do problema que está acontecendo nos Estados Unidos, é por isso que a gente tem que prestar atenção lá em particular, já tem um estrago que ele causa, que é o de devastar uma criação de aves domesticadas. Porque nessas aves, o tipo de vírus que é selecionado e passado adiante é o mais patogênico, é o que causa mais doença, é o que deixa a galinha mais convalescida e espalhando para todas as outras que estão do lado dela. Normalmente, o que se faz é sacrificar esses animais todos no galinheiro, na criação, para não ter o risco desse vírus escapar de lá para outros lugares. Isso o mundo inteiro faz. Na Ásia, principalmente, se faz isso porque é onde circula o vírus da gripe original, e se sacrifica uma criação inteira, e quem faz esse sacrifício recebe uma indenização, contanto que, desde que tome medidas para não acontecer de novo a doença ali dentro do galinheiro da pessoa, e é uma medida mais para reparo e para a pessoa reportar os animais doentes do que para qualquer outra coisa. Normalmente é assim que a coisa funciona. Quando esse vírus salta para humanos, e até hoje, todos os casos que a gente conhece foram casos de pessoas que estavam lidando com aves doentes, tirando o que está acontecendo recentemente nos Estados Unidos, ele pode causar uma doença muito grave nas pessoas. Até hoje a gente registrou quase 1000 casos de gripe aviária em humanos. Desses quase 1000 casos de gripe aviária, quase 500 deles foram casos letais, onde a pessoa que pegou morreu. Provavelmente é muito mais casos do que isso, e a gente não toma conhecimento dos casos mais leves, só registros mais graves. Mas mesmo assim, isso indica que com esse vírus da gripe aviária, das aves, muito patogênico para elas, também pode ser patogênico para humanos. Então, se um vírus novo da gripe saltar para humanos, você vai ter alguma coisa entre
uma gripe sazonal, que ainda seria preocupante, ou algo que mata 10, 15, 30% de quem pega, o que a gente não tem como saber enquanto não circula entre pessoas. Por isso que a gente tem que ficar de olho se um vírus desse começa a circular em humanos. O que aconteceu em tempos recentes e por que estão pedindo um preparo desse e um olhar desse para os Estados Unidos em particular? De tempos em tempos aparece uma linhagem dessa muito patogênica que mata muitas aves, que mata muitos bichos e circula entre aves selvagens e mata um monte de coisa. Em 2022 apareceu uma linhagem mais transmissível ainda de gripe aviária, que saltou para mamíferos também. Entre outros mamíferos, devastou focas, leões marinhos e outros bichos aqui na costa das Américas. Matou aves migratórias, inclusive aqui no sul do Brasil, mas nos Estados Unidos esse vírus se estabeleceu em dois grupos, em criação de galinhas e depois em criação de vacas. E são dois problemas aí. Na criação de vacas, que é o problema mais comum, é onde estão concentrados os maiores casos de transmissão para humanos. Ao contrário de uma galinha, que custa alguns reais para a indenização, a vaca custa dezenas de milhares de reais para o criador. Então, nenhum criador saiu sacrificando vacas, porque nem tinha lei para o que fazer nesse caso, que isso nunca tinha acontecido antes. Acontece que nos Estados Unidos, ao contrário do resto do mundo, se pode usar cama de criação de galinha, que é aquele feno cheio de cocô de galinha, pena e resto de galinha, para dar de comida para as vacas, que provavelmente é a forma de contágio pelo qual as vacas pegaram. E são vacas leiteiras, o vírus se transmite entre as vacas pelo leite, porque por algum motivo ele se multiplica muito bem nas tetas das vacas e com a máquina de ordenha, várias vacas estão no mesmo ambiente, o vírus circula entre elas e elas ficam doentes. Mas como não tem lei dizendo que elas têm que ser sacrificadas, os fazendeiros simplesmente isolam essas vacas e deixam a coisa acontecer ali. Ficaram sabendo de muitos casos de transmissão do vírus por causa ou de gatos que morreram tomando leite cru, porque o vírus sai no leite ativo, e os Estados Unidos é um dos únicos países no mundo que permite a venda de leite cru, mesmo com esse risco do vírus presente. Já tiveram que recolher de mais de um lugar isso, já falei num vídeo por aqui. Ou de criadores de vacas que pegaram vírus. Tudo indica que por gotículas no ar, porque eles têm mais conjuntivite, mais coisa nos olhos e menos coisa respiratória. Então por isso que eu disse que até aqui a gente não teve caso de transmissão entre humanos, porque a maioria dos casos estão concentrados em pessoas que pegaram, pelo visto, pelos olhos, por gotícula de leite e são ordenhadores, trabalhadores rurais. Além disso, o que está acontecendo nos Estados Unidos? As galinhas estão contraindo o vírus, as aves selvagens que circulam com ele por lá. Só que nos Estados Unidos, criação de galinha, principalmente para a produção de ovos, funciona de um jeito muito diferente do resto do mundo. Você tem pouquíssimas empresas que controlam a produção de galinhas, que são repostas para ser criadas e pôr ovos, que fazem a criação das galinhas que põem ovos e que vendem ovos para supermercados. Ao contrário do Brasil e de outros lugares do mundo, que cada região tem o seu produtor, tem gente de todos os volumes e tamanhos, nos Estados Unidos coisa de 90 e tantos % do mercado estão concentrado em 3 ou 4 empresas, ou 5 empresas. Uma delas gigante controla quase toda a produção de ovos da costa leste dos Estados Unidos. Isso quer dizer que são empresas que têm muito controle sobre as galinhas que vão ser repostas e puderam fazer muita pressão para o Departamento de Agricultura americano para falar, olha, a indenização que a gente vai receber não é parte do que se perder, é total. Tudo que for perdido vai ser indenizado. E o departamento indeniza independente do que elas fizerem para corrigir o problema. Então o que acontece nos Estados Unidos em particular que é surreal? Você está criando galinhas, suas galinhas pegaram gripe aviária, sabe-se lá como, todas elas estão morrendo ou estão em vias de morrer e os ovos estão contaminados também. Você destrói os ovos, sacrifica as galinhas e vai receber uma indenização. Primeiro, você é totalmente indenizado por isso. Segundo, os ovos não vão para o mercado. Falta ovo no mercado, o que acontece com o preço do ovo? Sobe. O que acontece com a indenização que você recebe? Ela aumenta. O que vai acontecer se você criar galinha de novo e elas morrerem de novo? Você vai receber mais indenização e os ovos vão crescer, vão ficar ainda mais caros. Resultado, dá mais dinheiro deixar a galinha morrer, criar a gripe aviária, do que criar galinha para vender ovo. Então, por esse controle todo de mercado que essas poucas empresas têm, o preço de ovos nos Estados Unidos está batendo recordes e as ações das empresas que vendem ovos, que estão na maior perda de galinhas por gripe aviária que a história já registrou no mundo, estão batendo recorde de lucro, estão batendo recorde de valorização de ações e estão comprando concorrentes e fechando todo mundo que é pequeno. Então está dando muito mais dinheiro para elas deixarem as galinhas doentes e deixar o preço do ovo subir no mercado sem repor galinhas, sem repor os ovos. Eles fazem mais dinheiro com escassez de ovo do que